Capítulo 1.4.4 Rastreabilidade entre a base de teste e o testware. Para implementar o monitoramento e o controle eficazes dos testes, é importante estabelecer e manter a rastreabilidade em todo o processo de teste entre os elementos da base de teste, o testware associado a esses elementos, por exemplo, condições de teste, riscos, casos de teste, os resultados dos testes e os defeitos detectados. A rastreabilidade precisa dar suporte à avaliação da cobertura. Portanto, é muito útil que os critérios de cobertura mensuráveis sejam definidos na base do teste. Os critérios de cobertura podem funcionar como indicadores-chave de performance para conduzir as atividades que mostram até que ponto os objetivos do teste foram alcançados. Ver seção 1.1.1, por exemplo. A rastreabilidade dos casos de teste aos requisitos pode verificar se os requisitos são cobertos pelos casos de teste. A rastreabilidade dos resultados dos testes aos riscos pode ser usada para avaliar o nível de risco residual em um objeto de teste. Além de avaliar a cobertura, uma boa rastreabilidade permite determinar o impacto das mudanças, facilita as auditorias de teste e ajuda a atender os critérios de governança de TI. A boa rastreabilidade também torna o progresso do teste e os relatórios de conclusão mais compreensíveis, incluindo o status dos elementos da base de teste. Isso também pode ajudar a comunicar os aspectos técnicos dos testes aos stakeholders de uma maneira compreensível. A rastreabilidade fornece informações para avaliar a qualidade do produto, a capacidade do processo e o progresso do projeto em relação aos objetivos de negócio. Comentário do capítulo 1.4.4 Rastreabilidade entre a base de teste e o testware. É importante, pessoal, aqui nesse capítulo que vocês entendam o que é a rastreabilidade. A rastreabilidade nada mais é do que você fazer um link entre a sua base de teste e o seu testware, tá? Então, é o relacionamento aí de 1 para 1, né? O 1 para N, tá? Então, é importante que vocês façam essa rastreabilidade. Por quê? Porque eu preciso fornecer insumos para dizer como que os meus testes estão caminhando, certo? Eu tenho que fornecer informações sobre a cobertura, quanto da minha base de teste já foi testado, por exemplo, quantos defeitos eu encontrei na minha base de teste, esses defeitos foram encontrados para qual item da minha base de teste, em se tratando de funcionalidade, por exemplo, quais são as funcionalidades que têm defeitos, quantos defeitos eu tenho para cada funcionalidade, tá? É importante que a gente tenha isso, porque lembram dos riscos, quando a gente definiu os riscos? Imagina só que eu tenho uma funcionalidade que ela tem um risco alto se ela não for entregue ou se ela for entregue com algum tipo de anomalia ou problema. O risco é muito alto. E eu tenho um volume grande de defeitos nela. Como que eu vou saber que eu tenho esse volume grande de defeitos nessa funcionalidade? Se eu não fizer uma rastreabilidade dos defeitos com a funcionalidade. Entendem a importância da gente fazer essa rastreabilidade? Tá? Então, por que que ela é útil? Ela é útil primeiro para que a gente consiga trazer a informação da cobertura, tá? E ele fala aqui de critérios de cobertura. Muitas vezes a gente não vai entregar o software com 100% de cobertura de teste. Às vezes não é possível a gente testar 100% do escopo, ou às vezes a gente testa 100% do escopo, mas uma parte desse escopo ainda é entregue com algum tipo de problema, né? Então, tudo depende do contexto, lembra? O teste depende do contexto. Então, vamos imaginar que a gente tem defeitos de gravidade baixa nesse software. Então, ele não está 100% com os defeitos corrigidos, vamos dizer assim.
E aí, durante a apresentação, o aceite com o usuário, é percebido que tem esse defeito de gravidade baixa. Vamos imaginar que tem uma palavra com a escrita sem acento, né? Uma palavra sem acento. É um defeito, tá? É um defeito de ortografia. Porém, esse defeito de ortografia não impacta na entrega. Eles não, os stakeholders podem optar por fazer uma entrega conhecendo esse defeito, tá? Às vezes o prazo está em cima, precisa ser entregue logo, e eles não vão assumir o risco de não entregar. Se tiver tudo testado, tiver só esse defeito, eles podem optar por não corrigir nesse momento, tá? Então, estão percebendo que é importante existir essa rastreabilidade, tanto dos testes, dos casos de teste, dos procedimentos de teste com a base de teste, mas também dos defeitos com a base de teste, tá? E aí ele fala aqui que a rastreabilidade dos casos de teste com os requisitos pode dar informações se esses requisitos foram cobertos pelos casos de teste, que é a minha cobertura dos requisitos, né? E ele fala também que a rastreabilidade dos resultados dos testes aos riscos pode ser usada para avaliar o nível de risco residual. Então, é importante que a gente tenha alguns tipos de rastreabilidade definidas para que a gente consiga ter as informações que a gente precisa, né, no decorrer dos testes e no final deles também. Fala também aqui que uma boa rastreabilidade permite determinar o impacto das mudanças. Então, vamos imaginar que eu já testei 80% do meu software e eu vou ter uma mudança. E essa mudança vai impactar em tudo que eu já testei. Então, é importante que a gente tenha essa rastreabilidade para dizer para a gestão, né, para os interessados, os stakeholders, olha, eu já testei 80% da aplicação e essa mudança que veio aqui, ela vai impactar em 80% do que já foi testado, em 100% que já foi testado, que é 80% do sistema. E aí o prazo de entrega desses testes já não vai ser viável na data que foi acordada. Então é muito importante que a gente tenha esse tipo de informação para repassar, tá, gente? Esse aqui é o coração mesmo do teste. A gente precisa ter esse controle, tá bom? Porque o teste é uma área assim muito crítica, né? Por vários fatores. Mas a gente também é usado como um balizador para saber se a gente vai entrar com aquela versão do sistema em produção ou não. Tudo vai depender do que o teste vai dizer, tá? Ele fala também que a boa rastreabilidade também torna o progresso do teste e os relatórios de conclusão mais compreensíveis, ou seja, a gente vai estar falando uma linguagem mais acessível para os interessados do projeto, que nem sempre são da TI, tá? Então, você dizer assim, por exemplo, para um stakeholder que não é da área de TI, você falar para ele que 80% de tudo que ele pediu já está testado e sem defeito, ele entende, é uma linguagem simples, né, deles entenderem. Ajuda também a comunicar os aspectos técnicos dos testes aos stakeholders de uma maneira compreensível, né, que foi o que eu comentei aqui agora. A rastreabilidade fornece informações para avaliar a qualidade do produto. Gente, quando a gente está falando de qualidade, a gente está falando de requisitos. Então, por exemplo, se eu tenho, para eu saber que um determinado produto tem que tem qualidade ou não, eu vou depender de critérios, né, que a gente chama de requisitos também. Então, vamos imaginar que eu tenho uma camiseta, né, e aí está especificado lá que essa camiseta ela tem que ter 50% algodão e 50% elastano, ela tem que ser desenvolvida em uma cor clara, porque ela vai ser vendida para pessoas
que moram em lugares quentes, então tem que ser uma coleção clara, não pode ser escura. Então, tudo isso que eu falei são critérios, tá? E quando a pessoa for testar essa camiseta para avaliar se ela está aderente, se ela tem qualidade ou não, ele vai pegar tudo isso que eu falei e vai analisar o produto para saber se atende sim ou não, tá? Então, todas as vezes que a gente vai falando de qualidade, a gente está falando de critérios. E tem que ser critérios definidos e claros para que você consiga dizer o quanto daquilo foi atendido ou não. Bom, galera, eu acho que é isso, tá? Rastreabilidade é chave num processo de teste, ok? Valeu, galera, bons estudos. Vamos que vamos.